Senhor nos chamou a fazer. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, do 1 ao 7. Juízes, capítulo 13, do 1 ao 7. E diz assim o meu subtítulo: Servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-lhe: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, e não coma as coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus. Em outras palavras, o menino será separado de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. O escolhido de Deus, ele não tem escolha. O escolhido de Deus, ele não faz o que ele quer, ele não fala o que ele quer, não canta o que ele quer, não prega o que ele quer. O escolhido de Deus não pega atalhos. O escolhido de Deus não se distrai no percurso do caminho da promessa do seu propósito. E o Senhor falava para mim: Laís, guarda a tua visão. A minha igreja precisa guardar a visão, porque a igreja imaculada, ela jamais vai necessitar de pegar atalhos, mas a minha igreja, ela caminha sobre o caminho que eu tenho para ela. Então, cuidado com as distrações. E aqui eu só vou dar um pano de fundo só para nós entendermos aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer tratar nessa noite conosco. O livro de Juízes, ele cobre um período entre a morte de Josué e a instituição da monarquia. No entanto, há evidências internas que indicam que ele foi escrito durante um período inicial da monarquia que se antecipava a coroação ali do rei Saul. O livro de Juízes, ele tem um propósito de um tripé histórico, teológico e espiritual. O livro ele vai descrever os eventos em um período específico da história de Israel, e ele vai fazer a conexão entre a conquista de Canaã e a monarquia. O período é estabelecido na lei de que a obediência à lei, ela vai trazer a paz e a vida, enquanto a desobediência, ela traz opressão e morte. A parte principal desse livro, ela vai ilustrar o padrão que se trata na história da antiga Israel. E olha só, havia um ciclo. O povo de Israel, ele sempre vivia esse ciclo nunca se quebrava. O povo de Israel, os israelitas, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, apostasia, porque eles davam as costas para aquilo que Deus tinha para eles. Então eles se achavam que no caminho eles poderiam pegar um atalho e servir a outros deuses. Eles poderiam fazer aquilo que eles queriam, mas Deus, que é Deus fiel e eterno sobre todas as coisas, ele não divide a sua glória com ninguém, pois a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes. Então não adianta querer servir a Deus e servir a outro Senhor. Não adianta, você tem que servir ao único Deus justo e verdadeiro. O Senhor, ele vai entregar os israelitas na mão dos seus inimigos, opressão, porque era isso o ciclo do qual o povo israelita eles viviam. Enquanto eles davam as costas para o Deus verdadeiro, Deus levantava, não era o diabo, não era Satanás,
uma pesquisa que eu estava fazendo, a Bíblia Satânica, o primeiro mandamento é: faça sempre o que você tem vontade. É a prova de uma pessoa carnal sem Jesus. E eu posso andar sem a presença? Posso. Eu posso fazer, eu posso pregar, eu posso louvar, eu posso servir sem a presença? Posso. Eu posso adulterar, eu posso fazer tudo, nós só não podemos ir para o céu. O céu, irmãos, é dos arrependidos, é
Não caiu quando se deita com Dalila. Sansão pecou e caiu, perdeu a sua visão no caminho. É no caminho que ele perde a visão. Ele toca em aquilo que ele não poderia ter tocado. É por isso que o profeta Abacuque vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque começar é fácil, irmãos, terminar também. Mas é no caminho que o povo perece, é no caminho que o povo se esfria, é no meio do caminho que o povo perde a visão, porque ele está desanimado. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: hoje eu fortaleço as tuas mãos para a peleja. Hoje eu fortaleço as tuas mãos para a batalha. Hoje eu fortaleço as tuas mãos e abre a tua visão, meu Senhor. A Bíblia é muito clara. Sansão, ele derrota os seus inimigos. Ele mata, e a Bíblia vai dizer que Sansão reinou apenas por 20 anos. Mas mais foram os mortos em sua morte que em vida, porque em vida Sansão não vai ter testemunho para ninguém. Ele só apenas serve de testemunho para mim e para você, para não fazermos igual. Para não fazermos igual. Sansão, ele vai descer até Gaza. Ele é atraído pelas suas próprias consuficiências. Ele é atraído pelos seus próprios desejos. E se lembrando, não se esqueça, irmãos, que Sansão era um homem separado. Sansão andou aonde Deus não pisaria, tocou aonde Deus não tocaria, se deitou em cômodo do qual Deus não deitaria. E quem adultera a oração prostitui o caminho. Versículo 19 vai dizer, do capítulo 16, que Sansão, ele vai deitar nos joelhos de Dalila. Ele estava prostituindo algo do qual hoje em dia o povo não quer mais saber de orar. Quer unção sem oração, quer ministério, quer cargo sem oração. Não, tudo começa pela oração. Se você não tem tempo, irmãos, para orar, olha, me perdoe, se você não tem tempo para orar, o que você vai fazer na eternidade? Cargo não vai levar ninguém para o céu, carteirinha não leva ninguém para o céu. Ai, mas eu tenho unção. Irmão, me perdoe, o problema é Deus, não tem unção, é a intimidade. Voltem a orar, a se prostrar, que a unção é joelho no chão, não mudou. A regra continua sendo a base da oração, jejum e Bíblia. É tanta coisa. É que Deus dá vitória sem oração. Nunca vi Calvário sem oração. Nunca vi Getsemane sem oração. O próprio Filho de Deus disse: Pai, se possível. Ele estava orando. Ele não estava barganhando. Ele não estava discutindo com ninguém. Ele não estava com picuinha. Não estava com mexeriqueira. Mas Jesus estava orando. O próprio Filho. Se ele estava orando, irmão, será que eu e você somos melhores do que Jesus? Davi era um rei, ele tinha tempo para orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós, menos de 5 minutos, estamos cansados. Sabe o que é? A distração. É a distração que tem feito a gente perder o foco daquilo que é eterno. Sansão perdeu por pouco. Sansão estava no caminho. Ele olha para onde não deveria orar. Ele olha para onde não deveria olhar. Ele se encanta na doçura do forte. Ele se lambuza na cama do pecado. Ele já tinha caído. A visão espiritual de Sansão ele já tinha perdido. Aquilo que ele faz com Dalila é resultado do caminho no qual ele se perdeu. É resultado da sua distração. Ainda ele vai começar a fazer o mesmo enigma, a começar a debochar com aquilo que Deus tinha dado. E a mulher, a Dalila, vai começar a instigar ele de uma tal forma que vai falar assim: conjecturando, Sansão, você não disse que me ama? Você não falou que me ama? Então prova que me ama, Sansão. Sansão, prova que me ama e revela para mim o teu segredo. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele descobre o seu coração e vai dizer: sabe o que é, Dalila? É que eu sou nazireu de Deus. Sabe o que é, Dalila? Eu sou separado de Deus. E eu
Na minha cabeça nunca se passou navalha. E ele achando que a força dele ainda estava ali, dali ela vai gritar: olha aí, Sansão. Aí veio os filisteus e ele achava que a presença de Deus estava com ele. E a Bíblia é muito clara quando diz que a presença de Deus havia saído de Sansão, mas ele não sabia. Então, se nós podemos pregar sem a presença, louvar sem a presença, servir sem a presença, mas só não podemos ir para o céu. Você quer ir para o céu, irmão? Eu também quero, mas o caminho ainda continua. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, humilha-se perante o poder de mãos do Senhor. Sansão, ele vai perder a sua visão agora física, ele vai descer até Gaza. E a Bíblia vai nos dizer que os filisteus vai fazer ele, eu conjecturando, irmãos, vai fazer Sansão um marionete. Quando todo mundo estava brincando, dançando, festejando, porque o inimigo foi entregue na mão dele, foi entregue nas mãos dos filisteus, e ele vai ficar entre uma coluna e outra, e vai pedir para que alguém guie ele até a coluna. Mas pode um cego guiar outro cego? E o Senhor está dizendo: aqueles que não têm visão vão começar a ficar no teu lado. Aqueles que não têm visão hoje, o Senhor está dizendo: vou arrancar do teu lado e vou começar a colocar aqueles que têm visão. Se você não enxerga o teu propósito, vou começar a levantar aqueles que enxergam em você um propósito. A Bíblia diz, é muito claro, irmãos, que Sansão vai ficar no meio entre as duas colunas, e ali ele vai começar a orar. Mas a Bíblia também enfatiza que os cabelos de Sansão havia nascido novamente a força, a presença havia voltado, porque a cabeça de Sansão, os cabelos dele não poderia ser raspado, não poderia ser tocado, porque quem toca, e o Espírito Santo está dizendo: ai daqueles que tocarem na menina dos meus olhos. Toca no próprio Cristo, toca no próprio Cristo. Então não se preocupa, não tema o teu coração, porque ai daqueles, diz o Senhor, ai daqueles que tocam na menina dos meus olhos. Minha é a vingança, minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a vingança. Não toque, não ponha as tuas mãos, porque é minha é a vingança. Irmãos, a Bíblia diz que Sansão, ele está no meio daquelas colunas, e ele vai orar e vai pedir para clamar pela misericórdia de Deus. E ele é muito enfático quando diz: Deus, Senhor, Senhor, vingue os meus dois olhos com os filisteus, e morra eu com eles, e vencer abaixo a estrutura toda. Deus ouviu a petição de um homem pecador. Deus ouviu a oração.
E Deus veio com tudo. O percurso inteiro que Sansão adulterou. Irmãos, tem gente que não é nem para caminhar mais com a gente. Só que muitas das vezes a gente quer continuar com pessoas nossas lá que não tem mais nem visão. A gente tem que insistir naquilo que Deus já não está mais no negócio. A gente tem que insistir em amizade. Não vai ser irmão. Irmão sem visão não é irmão. Não é irmão. O Senhor está dizendo: eu vou começar a tirar, limpar do teu caminho aqueles que não têm visão, e vou trazer aqueles que têm visão para perto de você, para que o propósito se cumpra. Não perca a tua visão por causa de um tapinha nas costas. Não perca a tua visão pelos encantamentos. Não perca a tua visão por causa dos pratos. Não perca a tua visão quando Satanás te apresentar oportunidades, porque tem oportunidades, irmãos, que chega e está travestidas de algema. Não te liberta, mas te aprisiona. Não te liberta. Ah, mas é de Deus. Será que é de Deus? Vamos orar. Agora, o problema, a mania da igreja de hoje em dia, no século XXI, é que tem preguiça de orar. Me permite falar isso. Mas tem preguiça de orar. Mas não tem preguiça de ficar numa rede social. Não tem preguiça de ver um futebol. Não tem preguiça de fazer tantas outras coisas. Mas a preguiça é pela palavra. A preguiça é pelo joelho no chão. A preguiça é pelo jejum. Por isso que o profeta vai dizer: ei, o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por que está perecendo? Porque não está buscando a fonte. Não busca mais a fonte, mas espera apenas que a pastora ore, que o bispo ore, apenas que eles tenham uma palavra. Irmãos, vamos buscar. Dá para aqui, dá para aí também. O véu vai rasgar, o véu vai baixo. Nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso para buscar a presença. Nós temos livre acesso para falar como vai. Mas as distrações ficam muitos. As distrações permitem que muitos se percam no meio do caminho. As distrações permitem que muitos se percam no meio do caminho. Sansão, ele perde tudo, ele perde o mais importante. Ele perde a presença. Ele perde a presença. Por uma paradinha, por uma olhadinha, por um toque, ele perde a presença. Quais são os toques que têm desviado a sua fé? Quais são os toques? Ah, mas tem toque que não é ninguém. O seu celular é um toque. Quais são os cliques? Quais são os toques que você tem tocado? Está achando que Deus não vê? Ele vê todas as coisas. Subir
Porque se eu tiver agora, você se perde daquilo que eu vou te dar. Então eu preciso te preparar apenas mais um pouquinho, um pouquinho de tempo, como a galerinha do setor vai falar, apenas um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Vocês não podem, mas eu posso todas as coisas. Vocês não têm, mas o Senhor tem. E Ele é providência, Ele é recurso, Ele é escape, Ele é o que quebra os milhões, abre portas de ferro. Ele é o Deus que abre o mar. Nós não precisamos ficar titubeando no nosso coração a qual caminho nós vamos seguir. Lá está o meu caminho, é o Senhor. Mas será que você não está encantadinho ou encantadinha no percurso? Será que nada brilhou nos seus olhos a mais do que a presença? Há quanto tempo mais você não chora quando as escrituras são abertas? Há quanto tempo você não chora mais numa oração no secreto? Porque hoje em dia, me perdoe falar o povo quer expor tudo. Intimidade de quarto e de secreto. Intimidade não se expõe. A palavra já está dizendo: intimidade, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que está em secreto, Ele mesmo te recompensará no público. Irmãos, não se perca, não deixe com que as situações, cuidado com o final de ano, é uma leve à parte de Deus. Cuidado para onde você vai, as mesas que você vai se assentar. Irmão, se existe mesa do qual pastor nós vamos contaminar, é melhor ficar sozinho com a Se existe mesas do qual você vai se assentar para se perder, irmão, recusa. Mas eu não sei falar nada, você não sabe. Então você quer aprender as duras cenas. Você quer que o Espírito Santo te ensine. Ele já está falando: cuidado com as mesas do qual você vai se assentar. Porque tem muitas que são laços, tem muitas que são prisões para que você perca a tua visão. Então, cuidado com as distrações. Cuidado no meio do caminho, no meio do percurso. Cuidado, o Senhor não consagrou aquilo que é dentro para ficar apenas: eu só fui consagrado. Não, tem muito mais. Mas isso que o Espírito Santo está dizendo é só o começo. E não de você. O Senhor está dizendo: farei de ti um pregador. Aqueles que não acreditam, aqueles que duvidaram, aqueles que falaram que de você não sairia nada, assim manda o Espírito Santo te dizer: vou fazer, vou levantar, porque não preciso de palpite, além, vou fazer, porque a minha promessa sobre a tua vida está de pé, Senhor. Aleluia. Não perca o céu, não perca a eternidade. Agarre a promessa, mas agarre, irmãos, o dono da promessa, que pode fazer tudo por mim e por você. Sansão é um exemplo do qual nós não devemos ser iguais. Cuidado com o percurso, cuidado com o meio do caminho, cuidado com as distrações. E eu gosto